Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo canal 4 da NET e também pelo nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Você está acompanhando o programa FIT, primeiro ato, e aqui a gente tem falado um pouquinho com as companhias, com os bastidores do festival, para você saber mais o que está rolando na cidade durante esse evento, que é um dos grandes destaques culturais da nossa cidade. E hoje a gente conversa com o pessoal da trupe Sim a Zózima. Eles estão no festival com duas apresentações. O Dentro é Lugar Longe e o Cordel do Amor Sem Fim. E a gente conversa então com a Tatiane Lustosa e com a Priscila Reis, que são atrizes dessas duas montagens. Meninas, a gente está aqui num ônibus. Como é que funciona? Fala um pouquinho dessas duas apresentações que vão acontecer nesse palco aqui tão diferente. Então, na verdade, o espetáculo Cordel do Amor Sem Fim, a gente estreou ele em 2007. Foi o nosso primeiro trabalho enquanto grupo. E aí, com ele, nós já fizemos quantas apresentações? Umas 300. Não, 400, mas... né? Não, a gente já está perto de 500. A gente já está perto de 500 apresentações. E é sempre muito gratificante fazer o cordel no interior, porque ele tem moda de viola ao vivo, fala sobre uma história de amor. Então, isso é muito bacana. A gente adora fazer no interior, né? Muito bom. E o Dentro é Lugar Longe, que vocês apresentam hoje, como que é o roteiro? Então, o Dentro é Lugar Longe... Você quer saber o roteiro? Pode falar um pouquinho da história, não o roteiro. Um pouco da história, pra gente saber. Desculpa. O Dentro é Lugar Longe, ele fala sobre as memórias mesmo das nossas vidas. Na verdade, o texto ele é baseado na história de vida dos atores, do elenco. E a partir daí teve uma dramaturgia poética para a gente poder encenar as histórias. E aí tem um pouco de poesia, um pouco de verdade, tem um pouquinho de tudo. E é um espetáculo muito bonito, porque a gente tem uma interação maior com o público, onde as pessoas também têm seu momento de falar sobre suas lembranças. E geralmente a gente fica muito feliz e surpreso com as coisas que a gente ouve, com essa oportunidade de estar tão próximo do público e ter essa troca tão verdadeira. Tá, e por que a trupe escolheu um ônibus? Por que vocês se encenam dentro de um ônibus? Então, a gente, no começo, nós saímos da mesma escola, né? E o diretor, o Anderson Maurício, ele e a Tatiane Lustosa, eles moravam muito longe da escola. Eles acabavam pegando muito transporte público, ensaiando. E nessas, né, nas indas e vindas, ensaiando textos, ensaiando as apresentações, um dia, numa ida a um lugar, todos nós da escola fomos, ensaiando o texto, ele falou, nossa, mas por quê? A gente não faz dentro do ônibus. A gente teve muito pouco contato com o palco na escola, porque era um prédio de economia. Então, a gente acostumou mesmo com esse outro lugar, né? E também traz a realidade do nosso povo brasileiro, que passa, né, no caso em São Paulo, as pessoas às vezes passam 3 horas, 4 horas por dia nessas indas e vindas. E o que fazer com esses minutos, né, que se vão? A gente sentiu essa necessidade também de estar onde o povo está. E também esse lugar mais íntimo, né, que a gente tem aqui, que a gente pode falar olhando no olho, conversando, que é um pouco mais assim da atualidade, né, dessa questão assim que a gente vive hoje, que é tão distante às vezes do palco, uma pessoa poder ir ao teatro, né? E no ônibus não, né? Todo dia a gente pode estar. O Dentro é Lugar Longe e o Cordel do Amor Sem Fim são no ônibus. Os outros, a trupe tem outros espetáculos. Também são nesse ambiente ou são diferenciados? Como que é? Aí a gente tem o Valsa número 6, que também é dentro do ônibus. A gente tem o Poeta e o Cavaleiro, que é no ônibus inflável. Assim, não é dentro do ônibus, né? A gente faz na rua, nas praças. A gente tem um ônibus inflável, bem bonito. E a gente também tem outra proposta que chama Toda Terça Tem Trabalho. Tem também teatro, que a gente convida grupos para apresentar nesse espaço. Para descobrir como que é apresentar dentro desse ônibus. Tá, a trupe tem uma sede ou a sede é o ônibus? Na verdade, esse projeto que a Pri falou é uma residência artística lá no Terminal Parque Dom Pedro II. É o maior em quantidade de pessoas que existe na América Latina. Lá passam diariamente 240 mil pessoas. E aí é lá que é a nossa morada. A gente tem esse ônibus, que é a nossa sede.
E a gente tem lá um projeto chamado Toda Terça Tem Trabalho, tem também teatro, onde a gente convida grupos de várias linguagens artísticas para poder se apresentar e também fazer uma formação de público com os passageiros, né? Com as pessoas que passam ali naquele terminal, que sempre estão correndo, mas de alguma forma são encantados pela ideia e entram no nosso busão para poder ver um trabalho artístico. Então, pelo que a gente percebe, vocês têm mais essa vocação para o teatro de rua. Sim. Por que vocês escolheram esse segmento? Porque, na verdade, assim, a gente costuma dizer que a gente é a cara do povo. Nós somos o povo. Então, a gente tem que estar com o povo. Entende? E o povo precisa de... Não é que as pessoas não gostam de arte. É que elas não têm tempo, elas não têm oportunidade, às vezes, de ir. Porque, às vezes, é tão difícil a pessoa se deslocar até o centro da cidade, em São Paulo, para poder assistir alguma coisa, que isso dificulta mesmo. A pessoa já chega em casa cansada, até chegar em casa, tomar um banho e voltar, não volta. Então, a gente tem essa necessidade de estar junto com o povo, porque nós somos o povo. E quando vocês se deslocam com os espetáculos, vocês levam o ônibus, levam a tralha toda? Leva a tralha toda. Vocês nunca fizeram num ônibus comum, assim, de transporte público? Já. Nós também temos essa vertente, que é interferir no transporte público. Agora a gente está entrando num novo trabalho, que se chama Os Minutos que se Vão com o Tempo, que foi contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo. E vai ser um super mega desafio, porque a ideia é a gente entrar, fazer um espetáculo em horário de pico, junto com esses trabalhadores, voltando de Terminal Parque Dom Pedro, indo para a cidade de Tiradentes. Mas vocês vão fazer no percurso? No percurso. Como que vocês vão fazer num ônibus lotado? A gente ainda não sabe, a gente se joga. São desafios, a gente ainda não sabe o que vai ser, mas a gente está muito empolgado, porque a gente gosta mesmo de desafio e tá ali no corpo a corpo. E vocês descobrem novos caminhos também, né? Sim. Então hoje a gente conversa com o pessoal da Trupe Sinhazósima, eles estão aqui no festival com 2 apresentações e a gente vai dar um breve intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Você pode assistir aos programas e às sessões da Câmara de São José do Rio Preto também pela internet. Basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br, clicar no ícone da TV Câmara, que está na parte de baixo do site, e clicar novamente em Assista Online. Você acompanha pela internet a mesma programação da TV em qualquer lugar do mundo. TV Câmara, o canal do Legislativo. Olá, você está assistindo o programa FIT Primeiro Ato e hoje a gente está conversando com o pessoal da Trupe Sinhazósima, que estão aqui no festival com 2 apresentações, Cordel do Amor Sem Fim e Dentro é Lugar Longe. Meninas, por que geralmente aqui o pessoal que vem se apresentar são companhias? Por que vocês escolheram o nome Trupe? A gente escolheu o nome Trupe, a gente conversou, né, que a gente estava saindo da escola, e a gente conversou o que seria mais a cara, né, do grupo, né, que estava se formando naquele momento. E a gente escolheu o nome, a gente gostou dessa sonoridade, e Sinhazósima, porque a nossa professora, a nossa professora de preparação corporal, que chama Lídia Zósima, ela nos impactou com um presente, né, explicando pra gente o sentido da vida. Ela não só dava aula de corpo, ela dava aula de humanidade, né? Então isso nos impactou profundamente. A gente quis ser, como a Tati mesmo disse, do povão, essa coisa de mambembe, né, de ir embora com as pessoas. Então ficou Trupe, Sinhá, né, uma expressão mais popular, e Zósima, da Lídia Zósima, nossa professora. Mas existe diferença de companhia para trupe ou foi só a sonoridade que pegou vocês ou existe um conceito atrás dessa palavra aí? Eu acredito que foi a questão mesmo das andanças, né? Já que vem do Teatro Mambembe, eu entendo dessa forma. Sim. É isso, né? Vocês viajam muito com o espetáculo? Muito, graças a Deus. E para onde vocês já saíram do estado de São Paulo ou é só por aqui mesmo? Sim, a gente já viajou para vários estados do Brasil, inclusive a gente foi para a Europa também. Então, onde a gente vai, a gente é sempre muito bem-vindo com o trabalho.
A gente tem a oportunidade de conhecer muitas histórias e isso é muito enriquecedor. Existe essa troca com o pessoal? Depois do espetáculo, vem aqui, eu quero te contar, existe isso? Tem, porque isso é uma coisa que é muito importante pra gente. Porque nós somos, né, da periferia, então sempre foi muito difícil o acesso nosso para o teatro. Até mesmo não é cultural dos meus familiares ir ao teatro e tal. E aí eu sempre sentia uma frustração de quando acabava o espetáculo eu não ter a oportunidade de conversar com as pessoas. E aí quando a gente decidiu ter o grupo, a gente falou, não, a gente quer que as pessoas, se elas quiserem falar com a gente vai falar com elas sim. E então a gente é sempre muito aberto a conversar e às vezes as pessoas vêm confessar segredos, assim, às vezes coisas que nunca contou pra ninguém. Às vezes um grande amor que até hoje, depois de 30 anos, a pessoa ainda pensa naquela pessoa. Vocês utilizam isso durante as peças depois para construir novos personagens ou novas histórias? Então, como a gente tem muito esse contato com o público, esse retorno, ele interfere no andamento da pesquisa. Porque nós somos um grupo de pesquisa, então, o que a gente está ouvindo, né? Então a gente procura estar muito aberto a isso. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto com o nosso trabalho. Sim, vocês sentem essa carência Por exemplo, vocês estão aqui, essa aqui é a região norte, vocês vão se apresentar na região norte. É uma região que tem mais de 150 mil habitantes na cidade. Mas ela é muito afastada do centro. Eu acho que isso tira algumas oportunidades de teatro, como vocês disseram. Vocês sentem que existe diferença desse público para um público que frequenta mais um meio teatral ou um meio cultural? Olha, e qual seria essa principal diferença? Eu acho que a principal diferença é que a pessoa ela vem tão feliz, ela vem... ela não vem com muitas referências do que é bom ou o que é ruim. Ela vem aberta para ver o que tiver aqui, entendeu? Então, eu acho isso que a gente não deveria perder no teatro. Principalmente o artista, que às vezes a gente fica tão viciado de ver as coisas. Isso aqui já começou, cenicamente, não está muito interessante. Tá? Então, assim, eu como atriz, a gente, né, procura ir com o olhar sempre aberto, porque o público é tão generoso com a gente. A Priscila está mais caladinha, fala aí pra gente. É como uma criança, sabe, que está aberta para novidade. Eu vejo que eles vêm com essa questão da novidade, eles olham, eles conversam. Assim que entra, eles já conversam com a gente. Eles se sentem à vontade nesse espaço e eles percebem que eles não precisam, sabe, ter uma roupa nova, sei lá, para ir ao teatro se exibir, não. Às vezes, né, que a gente quer mostrar, né, tudo, mas eles vêm e olham pra gente e começam e tocam e conversam. Já chega conversando. Eles têm essa liberdade de interagir com vocês durante o espetáculo? Assim, em alguns momentos é possível interagir, mas a pessoa se sente, no momento da interação, a pessoa ela se sente à vontade para interagir. Mas a interação ela acontece em todo momento, né? No momento que, como eu estou conversando com você, você está olhando para mim, acenando, esse é um momento de troca, né? Então o encontro ele acontece o tempo todo nesse ambiente. Então eu acho que eles estão interagindo o tempo todo com a gente. Com ele, aquela emoção, aquele olhar que ele vai passar para mim que vai modificar essa apresentação. Então todas as apresentações elas são novas, é uma troca completa, né? Não sei nem o que dizer, né? Muito intensa, é intensa. Porque quando você conta, eu estou contando uma história, eu estou percebendo que a pessoa ela está se identificando, aquilo é único. Então isso passa para a gente, o espetáculo ele tem uma energia muito especial. Vocês acreditam que a arte de vocês pode transformar a realidade social de quem acompanha o trabalho de vocês ou de quem foi tocado por uma apresentação, por exemplo? Completamente, a gente tem certeza disso, porque temos várias histórias e a gente que trabalha como arte educadora, a gente entende a importância da arte como uma construção da personalidade ou da vida de uma pessoa, né? Então, conta aquela história de Santana do Parnaíba. Olha, a gente, como a Priscila disse, a gente tem certeza mesmo disso, porque em Santana de Parnaíba, nós fomos apresentar lá e foi bem difícil. Chegamos lá no lugar, não tinham feito a divulgação assim direito, tal. A gente começou a bater na porta das pessoas para avisar.
E aí foi uma mãe e um filhinho, um menininho de uns 9 anos assistir. E um menininho lindo, super participativo com a gente e tal. E aí ele foi na primeira sessão. A gente, tudo bem. Posso ir de novo? Foi na segunda sessão. E aí ele e a mãe dele saiu divulgando para os vizinhos. Chegou na terceira sessão, tinha 80 crianças para assistir o espetáculo. E aí ele queria ir de novo. Aí no meio desse intervalo, eu falei, mas você quer ir de novo? Tudo. Aí a mãe dele me chamou para conversar. Aí ela falou que fazia meses que o filho dela não falava. Porque ele tinha presenciado a morte do irmão. O irmão, numa brincadeira, acabou se enforcando e faleceu. E ele ficou traumatizado, sofreu um trauma com isso, né? E aí a mãe dele, cada apresentação, eles riam muito e choravam muito, riam muito e choravam muito. E aí a gente não tinha entendido. Aí depois que ela contou, a gente entendeu. E aí na terceira apresentação, ele já estava sentou do lado do violeiro, que toca durante o espetáculo, e ele cantava as músicas, falou, posso cantar com você? E aí a mãe dele disse que, emocionada, ela falou que ficou muito feliz de ver o filho dela, assim, sorrir, né? Novamente. Né? Então a gente tem muitas histórias de pessoas que voltaram a fazer a teatro porque abandonou anos atrás e aí assistiu e quis voltar. Enfim, tem muita coisa. Eu acredito que a arte em geral, não só a gente, eu acho que a arte em geral, ela é muito importante para a formação do indivíduo, do ser humano. Muito legal. E pena que o nosso tempo é reduzido, senão a gente poderia ficar aqui contando várias histórias. Meninas, muito obrigada. Uma boa apresentação, para quem não, como o pessoal não vai assistir depois, elas estão prontas já para encenar a primeira apresentação. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e sejam sempre bem-vindas. Obrigada. Então é isso aí, você acabou de acompanhar então o programa FIT Primeiro Ato, e se você ainda quer acompanhar alguma coisa do festival, pode acessar o site www.festivalriopreto.com.br e se programar. E a gente fica por aqui. TV Câmara, o canal do Legislativo.